Olá, caríssimos amigos da arbitragem, mais uma vez estamos aqui. Eu sou o Sérgio Godinho, em nome do projeto Camacel. Esta é a nossa rubrica que trata sobre a apresentação de sugestões de leitura. Com ela, nós queremos, para além de fazermos um post com as imagens ou textos sobre aquelas que são as nossas sugestões de leitura, queremos, mais do que isso, apresentar algumas pinceladas e aí o formato em vídeo para podermos interagir e poder apresentar de forma mais suficiente, de forma mais interativa e também, se calhar, mais persuasiva àqueles que pretendem conhecer um bocadinho mais sobre a arbitragem e a doutrina existente, fundamentalmente doutrina nacional, relativamente a esta matéria. Para hoje nós trazemos como sugestão de leitura uma revista, a revista da Faculdade da Universidade, Católica de Angola. É uma revista que responde pelo nome Juris, que são estudos feitos em homenagem ao professor Adérito Correia. Nesta primeira edição, porque ela tem dois volumes, nesta primeira edição, com dois volumes, como dissemos inicialmente, ela traz-nos aqui dois temas bastante pertinentes que vêm assinados. Um primeiro pelo professor Lino Dianvuto e o segundo pela professora Sofia Val e o Dr. Onofre dos Santos, que também é nosso conhecido. Nós já falamos aqui sobre o professor Lino Dianvuto, mas nunca é demais. O professor Lino Dianvuto é doutorado em Direito e árbitro angolano e com muitas obras publicadas, quer em revistas, quer em livros, da qual nós destacamos a Convenção de Arbitragem no Direito Angolano e também os estudos comparativos que faz o professor Lino Dianvuto relativamente à Lei de Arbitragem Voluntária Angolana e a lei modelo da UNCITRAL. Esta que nós hoje trazemos para análise ou para apresentação como sugestão de leitura. O professor Lino Dianvuto, em 2014, a quando da conferência da terceira Conferência Internacional de Luanda de Arbitragem, apresentou o tema intitulado A Escolha das Regras da UNCITRAL para reger procedimentos arbitrais, quais as implicações. E neste tema, este tema, melhor dito, que o professor Lino Dianvuto é convidado a trazer e a escrever, publicando nesta revista, que nós hoje oferecemos como sugestão de leitura. O que é que nós podemos encontrar aqui de relevante? Bem, é um bocadinho difícil de escolher para, em poucas palavras, apresentar a obra, mas podíamos aqui sumariamente dizer que o professor Lino Dianvuto faz uma apresentação daquela que é, ainda que sumária, mas muito importante e suficiente, daquela que é o CITRAL, ou o CNUTS, como também é conhecido, faz a apreciação sucinta sobre o que é este regulamento sobre da arbitragem voluntária, da pretensão que se tinha ou que se tem com a produção deste documento, que é uma soft law, na qual se procura fundamentalmente responder para as questões que se prendem com as arbitragens ad hoc, mas muito abraçada também pelas arbitragens institucionais e pelos Estados, como é o caso de Angola, servindo de inspiração para a elaboração das suas leis de arbitragens voluntárias. O regulamento da arbitragem, este regulamento da arbitragem, não é, do CNUTS, vem então aqui apresentado pelo professor Lino Dianvuto, não só fazendo uma incursão comparativa de alguns aspectos daquele que é o regulamento inicial ou original aprovado em 28 de abril de 1976, mas também faz aqui uma pincelada relativamente uma pincelada comparativa, diga-se, relativamente ao regulamento, ao mesmo regulamento da UNCITRAL que viu-se alterado em 2010, mas concretamente com a publicação no dia 6 de dezembro de 2010. Pronto, o professor Lino Dianvuto aqui neste texto
fala sobre as implicações da escolha do árbitro, as implicações da sede da arbitragem, as implicações relativamente à nomeação ou recusa de árbitros que se colocam nos casos em que as partes escolhem este regulamento da UNCITRAL como regulamento para a arbitragem. Melhor para o procedimento ou desenvolvimento da arbitragem. Há aqui uma série de situações e questões que levanta o professor Lino de Anvuto, que eu recomendo vivamente que se leia, e que no fundo vão depois resvalar em situações que se prendem com a economia financeira e de tempo para a realização dessas arbitragens, por conta de uma série de limitações que coloca o regulamento da UNCITRAL, por um lado. Por outro lado, também a questão que se prende com a sede da arbitragem e a lei aplicável, porque o regulamento da arbitragem da UNCITRAL é bastante específico no que respeita à situação em que há uma disputa, se assim quisermos, relativamente à lei a aplicar, ou em que há uma controvérsia relativamente à lei a aplicar, quando as disposições da lei do Estado que cede à arbitragem e o regulamento da UNCITRAL são divergentes. Há aqui uma aplicação prioritária, se quisermos, da lei aplicável, no caso da lei estadual, e que afasta imediatamente a aplicação do regulamento nesses aspectos, porque ele é bastante aberto e maleável no que respeita aos procedimentos arbitrais. Há aqui também uma série de nuances que levanta o professor Lino de Anvuto, que, se não forem tratadas com devido cuidado, relativamente à questão da nomeação, relativamente à questão da suspensão do próprio tribunal, relativamente à questão da representação na arbitragem por advogado ou não, relativamente também à execução da sentença arbitral, que têm de ser tidas em atenção, sob pena de prejudicar a arbitragem, e aí os advogados são chamados para fazer uma escolha consciente, uma escolha devidamente ponderada, antes de aplicar-se esta ou aquela lei, escolher-se este ou aquele regulamento para determinada arbitragem, sob pena delas mesmas, no caso, as arbitragens, serem impossíveis de realizar, impossíveis de concretizar, porque esses regulamentos, à dada medida, ou essas escolhas, à dada medida, quando não devidamente ponderadas, podem se transformar em verdadeiras patologias para os procedimentos arbitrais. Por outra, vem, e na outra sugestão, dizia, de leitura, vem o venerando conselheiro jubilado Onofre dos Santos e a professora Sofia Vale falarem-nos sobre a escolha dos árbitros, sobre a recusa dos árbitros e o desenvolvimento da cultura arbitral angolana. Acho fantástico a abordagem aqui que apresenta a professora Sofia Vale e o venerando conselheiro Onofre dos Santos. O venerando conselheiro Onofre dos Santos é juiz conselheiro jubilado do Tribunal Constitucional, bastante conhecido nas lides arbitrais, porque desenvolve vários temas sobre essa matéria. Estou lembrado de numa conferência, se a memória não me atraiçou, em 2014, 2015, ter sido o professor o Dr. Onofre dos Santos, venerando conselheiro Onofre dos Santos, a tratar da questão da constitucionalidade da arbitragem. Foi o primeiro, tendo seguido depois numa conferência internacional de Luanda, se a memória não me atraiçoa, também o venerando conselheiro jubilado Raul Araújo a apresentar o mesmo tema, claro, com perspectivas diferentes, mas com a mesma conclusão inequívoca da constitucionalidade da arbitragem em Angola. Mas voltando aqui ao tema sobre a recusa dos árbitros e o desenvolvimento da cultura arbitral, dizem os autores que os árbitros caracterizam os autores aqueles que são os elementos fundamentais e intrínsecos à realização da arbitragem e à realização da tarefa dos árbitros, que é de julgar, não é? Que é a independência, a imparcialidade, a neutralidade e a competência dos árbitros. Fala aqui o Dr. Onofre dos Santos e a professora Sofia Vale sobre quem pode ser árbitros, os fundamentos, no fundo, para a recusa dos árbitros, não é, que se prendem em tese com estes princípios da imparcialidade, da neutralidade, não é, do dever de revelação
dos árbitros, de toda e qualquer situação que possa levantar suspeições relativamente a estes princípios que inicialmente apresentamos, da imparcialidade, da independência, a recusa e os termos em que ela pode acontecer, avaliada e analisada a nível da LAV, não é? A nomeação dos árbitros, quem pode nomear árbitros e como é que acontece essa nomeação, em que momentos é que podem ser feitas recusas, não é? No início do procedimento, a meio do procedimento, no final do procedimento, ainda a nível do dever de revelação, em que momento é que esse dever de revelação se impõe na arbitragem, apenas no início, ao meio, durante todo o processo arbitral, o procedimento arbitral. Então, sobre essas matérias que vem aqui relativamente à arbitragem debruçar-se a professora Sofia Val e o Dr. Onofre dos Santos. No mais, fala também aqui o professor Onofre dos Santos sobre a possibilidade de substituição dos árbitros e coloca um acento tônico importante, e aqui chamamos a atenção para a questão do desenvolvimento da cultura arbitral em Angola, sendo muito importante a forma como os árbitros atuam para a confiança no sistema jurídico, para a confiança nessas formas complementares e adequadas de resolução de conflitos. Porque, como diz o adágio, as arbitragens valem o que valem os árbitros. Então, chama aqui a atenção o venerando conselheiro Onofre dos Santos e a professora Sofia Val, de facto, para esta importância capital que tem o árbitro e o cumprimento dos deveres do árbitro para a confiança e o crescente desenvolvimento da cultura arbitral angolana, fazendo aqui referências bastante incisivas no que respeita exatamente à questão da imparcialidade, no que respeita ao dever de revelação. Eu mais não digo, porque estaria aqui de facto a fazer uma apresentação que seria no fundo muito mais do que isso, e talvez os colegas se vissem exonerados de ler essas obras. Eu aconselho vivamente a fazê-lo. Quem quer ser árbitro, quem quer saber um bocadinho mais sobre o desenvolvimento do trabalho dos árbitros, quem quer advogar na arbitragem, eu aconselho vivamente a lerem estas duas obras que vêm aqui publicadas na revista da Universidade Católica de Angola, a revista Juris, e que é publicada ou feita em homenagem ao professor Aderto Correia. Um abraço e até a próxima. Estamos juntos e estamos com os métodos alternativos de resolução de conflitos.